Oi, amigos e amigas aí do segundo ano do EJA do Colégio Albert Einstein, tudo bom com vocês? Bom, esse vídeo aqui de hoje é para a gente fazer a resolução da primeira atividade que apareceu lá no Cidadão PG. Não vai ser uma aula porque a gente não consegue, realmente precisa ali, até daria, só que ia ficar uma coisa muito longa, certo? E assim, é mais para vocês darem uma olhada, ver se as respostas estão certas, se o pensamento de vocês está certo, para já ir dando uma encaminhada melhor nos seus estudos, tá bom? Então vai ser uma coisa curtinha aqui e eu vou sempre estar fazendo essas resoluções depois de algum tempo que a atividade foi lançada, ok? Para vocês realmente estarem aí dando uma revisada. Bom, então simbora, né, gente? Olha só aqui, o tema era atomística, era falar sobre o átomo, né? Lembra aqui, gente, olha só, prótons positivos e nêutrons sem carga elétrica, ou seja, eletricamente neutros no núcleo do átomo. E aqui, voando, né, na eletrosfera, estão os elétrons, certo? Essa é a composição sempre que vai ser um átomo. Bom, então, próton é o P, o nêutron é o N e o elétron é o E. Aí o texto fala bastante coisa aqui sobre as camadas e tudo mais. E aí aqui no final ele já vai colocando as fórmulas, olha só. Bom, vamos para esse pedaço aqui. O elemento químico ele vai sempre ser descrito assim, ó. X como sendo a letra que mostra qual que é o elemento em questão, ou pode ser duas letras. Por exemplo, H, hidrogênio, O, oxigênio. Aqui o número atômico, Z, certo? É o número de prótons. E aqui, na verdade, essa é uma maneira, né? A maneira mais usual é aqui, ó, o número de massa. O que é o número de massa? É tudo que dá peso ao átomo. Lembra que a gente já conversou isso no primeiro ano? O que dá peso ao átomo? O próton e o nêutron. Então, o número de massa é o número de prótons mais o número de nêutrons. O elétron ele é muito mais leve, então praticamente não considera. Mesma coisa você ir na farmácia lá, sobe na balança da farmácia e coloca um peso de papel em cima da cabeça. O peso de papel é o elétron, não vai influenciar na sua massa. Então, gente, aqui em cima, nessa região, carga do íon. O que é a carga do íon? É o balanço entre prótons e elétrons. Se tiver a mesma quantidade de próton e elétron, a carga é zero, ele está neutro. Se tem mais próton, a carga vai ser positiva. Nesse caso aqui, ó, como está 2 mais, tem excesso de 2 prótons. Se está 1 menos, a gente não precisa colocar o número 1, tem o excesso de 1 elétron. Então, cuidado que aqui ele colocou o número de massa aqui, mas ele devia ter colocado aqui, tá? Porque depois ele coloca aqui a carga elétrica nessa região. Bom, vamos lá já de uma vez para a questão, né, gente? Então, aqui na atividade 1, indique o número de prótons, nêutrons e elétrons que existem, respectivamente, no átomo de mercúrio. Olha só, gente, aqui o átomo de mercúrio que ele está colocando é o Hg, já tem o número aqui embaixo. Lembra, esse número aqui é o Z, que é igual ao número de prótons. Já achamos então o número de prótons, que é igual a 80. E esse 200 aqui em cima? Bom, olhando ali, ele tinha falado que era nessa região aqui onde ficava o número de massa, né? Mas agora aqui ele já colocou aqui. Então, nas minhas aulas eu sempre falo que o número de massa está aqui. Número de massa. O que é o número de massa? Dá uma olhadinha lá em cima. É P mais N. É o número de prótons mais o número de nêutrons. Bom, se a gente sabe que prótons são 80, o número de massa aqui é 80 mais o número de nêutrons. E quanto que dá isso? 200. Dessa forma, 80 mais alguma coisa, dando 200. O que é essa alguma coisa? Essa alguma coisa tem que ser 120. Volta o vídeo aí, qualquer coisa, para ver se ficou alguma dúvida. Bom, tá faltando alguma coisa? Tá, professor. Tá faltando os elétrons, né? Ele pediu prótons, nêutrons e elétrons. A gente já sabe que prótons é 80, nêutrons é 120. Então já vamos aqui, ó.
80, 120. Ih, já sabemos aqui que só tem essa correta, olha só. E elétrons. Bom, como o mercúrio aqui, o Hg, ele está eletricamente neutro, não tem nada aqui nessa região indicando mais 1, mais 2, ou menos 1, menos 2, nenhuma carga elétrica, o número de prótons tem que ser igual ao número de elétrons para balancear. Então, também seriam 80 elétrons e 120 nêutrons. Joia? Alternativa C. Bom, vamos aqui, ó. Deixar vocês darem uma olhadinha aqui. Pausou, voltou, rebobinou. Atividade 2. Vamos lá. O átomo de um elemento químico possui 83 prótons, 83 elétrons. Olha só, mesmo número aqui de prótons e de elétrons, ou seja, ele está neutro, né? E 126 nêutrons. Qual é, respectivamente, o número atômico e o número de massa deste átomo? Bom, vocês lembram o que é o número atômico? O número atômico é o número de prótons. Está falando que é 83 prótons, o número atômico dele é 83. E o número de massa? O que era o número de massa? O número de massa, prótons mais nêutrons. P mais N. Quanto que é o P? 83. Número de prótons. Quanto que é o N? 126. Então, aqui, 83 mais 126. Vamos fazer essa conta? 83 mais 126 dá 209. Faz a continha aí do lado. Bom, então, respectivamente, ou seja, na ordem, o número atômico, 83. Número de massa, 209. Alternativa A, 83 e 209. Nessa ordem. Beleza? Vamos lá. Saideira, atividade aqui. Atividade 3. Questão 3 da atividade 1. Vamos lá. Ai, gente, agora que eu me liguei. Tá escrito errado aqui o título, tá? Não é primeiro ano, não. É segundo ano, perdão. Bom, mas simbora. Vamos lá. Em relação a essas características, indique a alternativa correta. Bom, não vou ler o texto porque eu já li. Vou direto para as alternativas. Prótons e elétrons possuem massas iguais? Não. Vou colocar em vermelho aqui. Por que não? Lembra que eu falei que o elétron ele é muito mais pesado, certo? O próton, perdão, ele é muito mais pesado. O elétron ele é leve. Elétron é leve. Então não possui massas iguais. Então já era essa daqui. B. Entre as partículas atômicas, os elétrons têm maior massa. Não, o elétron é leve. O elétron tem a menor massa de todos. Bora para C. Entre as partículas atômicas, os prótons e os nêutrons têm maior massa. Opa, tá certo essa parte. E ocupam maior volume no átomo. Lembra lá no começo que tinha aquela foto? O cachinho ali no meio, no núcleo, com prótons e elétrons. E os elétrons rodando? Sim, né? O maior volume aqui é ocupado pelos prótons e pelos nêutrons. Então, essa daqui está com cara que está certa. D. Entre as partículas atômicas, os prótons e os nêutrons têm maior massa, certo? Mas ocupam um volume muito pequeno. Não, errado. Então, aqui é a alternativa C de casa, gente. Olha só, não sei se vocês perceberam, mas eu já mudei aqui, ó. Agora tá certo. Perdão aí o erro, certo? Porque enquanto eu estou trabalhando aqui, eu não estou vendo esse texto que está escrito aqui em cima. Esse negócio só fica disponível para mim depois. Tá bom, gente? Olha, um grande abraço aí para vocês, certo? Até a próxima vídeo correção de exercícios aí. Um grande abraço, sigam firmes aí nessa quarentena que a gente vai passar dessa. Valeu, tchau!